Atenção, fazendo a nossa revisão, fases do direito penal. O direito penal não surge do nada, o direito penal é fruto de uma construção histórica. Essa construção histórica, ela começa com a concepção de vingança, a pena como vingança. Atenção para esses conceitos. Entre essa fase evolutiva, ou no início dessa fase evolutiva, nós temos a fase da vingança privada. Na vingança privada, o postulado básico, o postulado é sinônimo de ideia, a ideia básica é olho por olho, dente por dente. A vingança é feita pelas próprias mãos, sem a presença do Estado. E a vingança privada vem desde a época do reino de Hammurabi, 1800 a.C., reino da Pérsia, onde é o Iraque hoje, Irã, Iraque, aquela região do Oriente Médio. E a vingança privada traz uma noção em si de proporcionalidade nas penas, olho por olho, não é olho por vida, olho por olho, dente por dente, e assim será feito. Essa fase não tem datas específicas, embora se reporte ao Código de Hammurabi por uma questão histórica. O Código de Hammurabi, como todos sabem, é o documento jurídico mais antigo da história da humanidade. Ele existe, é uma pedra, está no Museu do Louvre em Paris, e no livro 5º do Código de Hammurabi tem justamente o livro penal, que é o olho por olho, dente por dente, sendo o primeiro princípio. Hoje foi substituído pelo princípio da legalidade. Olha o tanto que mudamos de 1800 a.C. até os dias de hoje. Não há crime sem lei anterior que o defina. Mas, superando-se o período, não se fala fase, fala-se período da vingança privada, e cada sociedade teve a sua fase da vingança privada. Temos uma fase muito bem clara, muito bem delimitada, que é a fase da vingança divina. Nessa fase, a concepção de vingança sai da mão dos particulares e se concentra na mão de um sacerdote que se autodeclara representante de uma divindade e tem o poder de vida e de morte sobre todos. Uma sociedade onde foi extremamente característica, clara, bem marcada e delimitada a fase da vingança divina é a sociedade egípcia. Por quê? Porque os faraós egípcios se autodeclaravam e assim eram reconhecidos pelos egípcios como deuses, e como tal eles tinham poder sobre a vida e a morte de todos e se autodeclaravam imortais. Olha só o que se deixou da cultura egípcia na humanidade, as pirâmides, que são um traço histórico dessa crença que eles tinham da própria imortalidade. Então vejam bem que no direito penal tem o seu desdobramento, que é a chamada fase da vingança divina, e muito cuidado, a vingança divina supera a vingança privada. E já agora, de 1700 e pouco, no período pós-iluminista para frente, superando-se a Idade Média, nós temos o período publicístico. Alguns autores escrevem de forma equivocada fase da vingança pública. Não existe público em vingança, o Estado não se vinga de ninguém. Chama-se período publicístico do direito penal. Se você vir em algum livro fase da vingança pública, a expressão não está correta, é período publicístico. O Estado toma para si, o Estado se apropria do direito de punir, e as penas devem ser previstas em lei, adequadas à pessoa do condenado. Não existe crime sem lei anterior que o defina, não existe pena sem prévia cominação legal, e cominação é o sinônimo de prevista na lei. Quem comina apenas, essa palavra é uma palavra importante, quem comina apenas no Brasil, o Congresso Nacional, que dentro de um princípio de proporcionalidade traz as penas previstas para cada crime, para crimes mais graves, penas mais severas, para crimes mais leves, penas mais suaves, adotando-se um justo e prudente critério de proporcionalidade das penas. Hoje o máximo de cumprimento de penas pelo artigo 75 do Código, que foi modificado em dezembro de 2019, é 40 anos. Antes de dezembro de 2019 era 30. Então vejam que é uma opção política, entenderam? É uma opção política. O crime de importunação sexual, que é o artigo 217A, se eu não me engano, até 2018 não existia. Em 2018 ele foi inserido no Código Penal por causa de um fato que aconteceu em São Paulo. Então as leis penais sempre são modificadas conforme a necessidade de cada sociedade em cada momento histórico. Cada sociedade tem o direito penal que merece. Porém, o princípio da proporcionalidade sempre deve ser analisado. Para crimes mais graves, penas mais severas;
para crimes mais leves, penas mais suaves. Com relação aos pontos que nós devemos estudar, pode cair, eventualmente, e vocês devem estudar, o princípio da ubiquidade. Lembram disso? Com relação ao artigo 6º do Código Penal, em que local se considera praticado o crime, em termos de direito penal internacional? Tanto no local da ação ou omissão, quanto no local do resultado. Esta é a redação certa, clara, precisa, direta do artigo 6º do Código Penal. Para esse nome ou a esse nome se tem uma nomenclatura jurídica, teoria da ubiquidade. Ubiquidade significa qualquer lugar, qualquer lugar. Então, um exemplo o indivíduo estando no estrangeiro, vamos pensar um país aí próximo do Brasil, estando na Argentina, envia para o Brasil um pacote contendo droga, substância ilícita, que caracteriza tráfico. O destinatário está no Brasil. Quem pode processar e julgar? Tanto a justiça argentina quanto a justiça brasileira. Isso pelas nossas regras. A teoria da ubiquidade do artigo 6º visa evitar a impunidade. Por quê? Porque supõe-se que o Código Penal dissesse que seria a teoria da conduta, de onde foi remetido, e o Código Penal argentino dissesse que seria a teoria do resultado, de onde recebeu. Quem iria processar e punir? Ninguém, porque um jogaria para o outro a responsabilidade. Então o Brasil aceita, tanto faz, nos termos de direito penal internacional. Ubiquidade. Isso é a mesma coisa que aconteceu no caso do Robinho, que foi o jogador que foi acusado e condenado na Itália por prática de crime de estupro, e depois de condenado veio para o Brasil, né? Ele pode ser extraditado para a Itália porque foi lá que ele praticou o crime e foi lá que ele foi condenado e deveria cumprir a pena? Não, ele não pode ser extraditado, é outra regra. Por quê? Porque nenhum brasileiro nato será extraditado, mas a justiça italiana já pediu e assim será feito em breve o cumprimento da sentença penal condenatória no Brasil. Para isso, a justiça italiana entrou via relações diplomáticas com pedido de cumprimento de justiça estrangeira aqui através de um pedido de cúmplice, que quem dá esse cúmplice é um ministro do Superior Tribunal de Justiça, né? Através do Superior Tribunal de Justiça, né? Agora, tem requisitos para se cumprir uma sentença penal estrangeira no Brasil. O requisito mais importante e que a Constituição determina é, de forma muito clara, o país onde foi prolatada a sentença tem que ser uma democracia. Porque contraditório e ampla defesa, devido processo legal, direito de defesa, só existe em democracias. Uma sentença arbitrária não vai ser cumprida no Brasil. Segundo, o fato tem que ser crime lá e aqui. Não adianta, vamos supor que lá seja crime, mas aqui não. Como é que eu vou dar o cumprimento de uma sentença estrangeira de um fato que eventualmente não é crime no Brasil? A Constituição impede. Respeitados esses requisitos, a sentença é traduzida via tradutor juramentado e o Superior Tribunal de Justiça dá o cúmplice. Cumprindo-se, emite-se um mandado de prisão e o indivíduo é preso pelo tempo que for determinado da sentença penal estrangeira. Tá? Então, assim, jurisdição, o que é jurisdição? É o poder de dizer o direito ao caso concreto. É uma característica da soberania? Sim, porque os estados, no nosso caso, os estados soberanos, né, do Ocidente, e nós também, temos 3 poderes, que são funções do Estado, né? Executivo, legislativo e judiciário. A função judiciária é uma manifestação da soberania. Tanto é verdade que os juízes, tecnicamente, são chamados de Estado-juiz. Eles são o Estado aplicando a pena ao caso concreto. Os juízes, no exercício da função, exercem uma parcela da soberania nacional. Tanto é verdade que um juiz pode processar e julgar, é claro que não vai ser qualquer juiz, nesse caso vai ser um juiz do Supremo, que é chamado ministro, pode processar e julgar um presidente da República. Então é a soberania julgando e controlando o poder que emana da própria soberania. É aquele sistema de freios e contrapesos. Então, vocês já viram esse sistema de freios e contrapesos no direito constitucional? Um poder controla o outro poder? Um poder fiscaliza o outro poder? Quem fiscaliza o judiciário? O legislativo e o executivo. Quem fiscaliza o executivo? O legislativo. Né? Os poderes se autocontrolam entre si.
eles se autolimitam. Eles são soberanos, eles não são plenos e irrestritos, eles são soberanos dentro da República. Então, com relação ao local do crime, por uma questão de soberania, o Código Penal adota a teoria da ubiquidade. Com relação à lei penal no tempo, tem umas questões que eu quero comentar com vocês. Suponha-se que surja uma lei nova mais grave ao réu. Ela tem efeitos retroativos? Não. Suponha-se que sobrevenha assim uma lei mais rigorosa. Ela pode retroagir para crimes hediondos? Se ela for mais rigorosa? Não. Sempre que você vir essa expressão lei penal mais rigorosa ou novatio legis impégios, ela nunca retroage. E se for lei penal mais benéfica, ela tem efeitos retroativos? Em qualquer situação, desde que seja para benefício do acusado. Beneficiando-se o acusado, não importa. A lei penal tem efeitos retroativos. E abolitio criminis, eu falei para vocês, nós falamos o significado da palavra abolição, que vem de abolir, que vem do latim abolitio. O que significa abolir? Qual o significado de abolir? Esquecimento, é o esquecimento. E se ocorrer abolitio criminis, o que acontece? Ela tem efeito retroativo, abolitio criminis? Sim, havendo a figura da abolitio criminis, eventualmente todos os crimes passados que estejam sendo processados, que foram punidos, ou eventualmente até mesmo já condenados em razão da lei antiga, são suprimidos. A condenação simplesmente é abolitio, abolição vem de esquecimento, são esquecidas, apagadas, extintas, e nada mais pode ser cumprido. Entenderam? Então essa regra de lei penal mais severa, lei penal mais benéfica, vai cair. Vocês estudem tudo que está no caderno e revisem esse vídeo, porque é extremamente importante. Lei penal no tempo, essa questão então já foi falada. Essa regra que eu acabei de explicar, ela se aplica também para a lei excepcional e a lei temporária? Sim ou não? Lei excepcional e lei temporária. Qual a diferença entre lei excepcional e temporária? Pode falar? Pode falar? Isso. A lei excepcional depende das circunstâncias que a determinam. Cessadas as circunstâncias, cessa-se a aplicabilidade da lei excepcional. E a lei temporária depende de quê? De um tempo certo e determinado. E qual a regra do Código Penal com relação às leis excepcionais e temporárias? As leis excepcionais e temporárias, embora cessado o tempo da sua duração ou terminadas as circunstâncias que as determinam, no caso das leis excepcionais e a temporária do tempo, elas continuam sendo aplicadas mesmo após a sua autorrevogação. Elas são leis que já nascem com prazo de vida determinado, porque uma lei só se revoga a partir do momento que outra lei a modifique ou a revogue. Vocês já aprenderam isso na teoria geral do direito civil, vale para o penal também. Agora, a teoria geral do direito civil não explica essa regra para a lei excepcional temporária. O direito penal tem regra certa. O direito penal, o direito civil não tem essa regra de retroatividade de lei mais benéfica, não. No direito civil vale a lei que rege o ato, a lei daquele momento. Por exemplo, no Brasil existe um instituto no direito civil que já foi extinto há muito tempo, que é um instituto antigo que começou em Portugal, foi aplicado na Espanha, teve vigência no Brasil, que é um instituto que chama enfiteuse. Já ouviram falar nisso? Enfiteuse. Eram terrenos de aforamentos de propriedade da família real, que na Inglaterra existe até hoje. No Brasil foi extinto quando a família real acabou. Os terrenos de enfiteuse que eram perpétuos existem até hoje na cidade de Petrópolis, alguns no Rio de Janeiro, alguns em São Paulo. O que é o terreno de enfiteuse? Eu sou dono, você compra de mim. Quando eu vendo para você, eu pago uma taxa que é devida para a família real. E a família real até hoje tem um CNPJ, sabiam? É o CNPJ da Casa Real Brasileira. Tem que depositar na conta da família real.
E todo ano, junto com o imposto, eu pago uma taxa de enfiteudos que chama laudêmio. Acabou, lauda, é uma honra para a família real. É baixo, mas é pago. Imagina quanto os membros da família real, os descendentes de Dom João VI, que ainda tem muitos no Brasil, né? Existe uma casa real, embora o Brasil seja uma república, mas eles existem, né? A família Orleans e Bragança está aí. Imagina quanto que esse povo não ganha. Eles são riquíssimos por causa dos terrenos da antiga enfiteus, que eram perpétuos. Ah, mas a lei acabou. Não importa, foi constituído na época que a lei existia, está em cartório, entenderam? Propriedade cartorária é perpétua, livro de cartório é perpétuo, entendeu? A enfiteus era perpétua. Se você aplicasse a regra penal no civil, você ia falar, mas acabou, então vamos aplicar a lei nova, porque a lei nova é mais benéfica para o cidadão retroage. Não, isso é civil. Essa regra da retroatividade da lei, você aplica no penal, é uma regra penal, entenderam? Até 1977, a regra geral do casamento era comunhão universal de bens. De 77 para cá, a regra geral do casamento é comunhão parcial. Os meus pais casaram em 75, pela regra geral, eles casaram na comunhão universal. Porque mudou a regra, vai mudar o regime deles? Não, eles continuam, porque era a regra antiga. No direito penal, não, mudou a lei, se ela for mais benéfica, ela retroage. É totalmente diferente a regra civil da regra penal. Então, muitas vezes, você aprende primeiro o civil, né? Vocês já estudaram isso no direito civil, né? Você aprende o civil, depois você vem com a regra penal, você tem que fazer as diferenças. E tem que saber com precisão a diferença entre lei excepcional e lei temporária, esclarecendo que elas sempre são aplicadas para os fatos praticados durante a sua vigência, mesmo que após auto-revogadas. Beleza, gente? Ultratividade das leis excepcionais ou temporárias. Perfeito. Gente, quando é que eu posso dizer que uma lei é mais benigna ao réu? Eu uso a seguinte expressão: a lei X é mais benigna ao réu. Eu pergunto para vocês, por quê? O que vocês me respondem? Também, porque ela tem efeitos penais mais leves, porque ela restringe uma conduta retirando aspectos que eram punidos, deixando uma parte, ou porque ela vem a abolir o crime. Se uma lei penal X tem uma pena de 5 a 10 anos e a lei penal Y posterior tem uma pena de 8 a 15 anos, mantendo a mesma conduta, a lei penal Y é mais severa ou mais benéfica? Mais severa, porque mudou um aspecto da pena. Então, não importa se parte da lei muda algum aspecto do crime ou da pena, tornando-o mais severo, você tem novatio legis impejus, a lei nova que de qualquer maneira faz a situação mais prejudicial, mais grave ao réu e não tem efeitos retroativos, tá? Vamos lá. E a questão dos navios, território nacional. O que se considera território nacional? O que se considera território nacional? Aí, tá. Tá bom. 200 milhas marítimas. 10 metros. 10 metros é daqui ali. 10 metros. Pode falar. E as privadas desde que estejam em território nacional ou em alto. Vamos colocar em ordem? Vamos colocar em ordem? Vamos colocar em ordem agora? O que se considera território nacional para fins penais? Faixa de terras, seja contínuo ou destacado, não contínuo. Fernando de Noronha é uma faixa de terra, que hoje faz parte do estado do Pernambuco, mas é uma faixa de terras da República, tá? Então, faixa de terras, espaço aéreo, subsolo. Vocês sabem que a extração de minérios do subsolo brasileiro, gente, não pertence ao proprietário da terra, né? É patrimônio da União. Se você tem uma fazenda e encontra petróleo na sua fazenda, o petróleo não é seu, o petróleo é da União. Se você encontra ouro, o veio de ouro não é seu, porque são o quê? Propriedades do subsolo, é patrimônio da União. Você é proprietário do registro imobiliário, só da terra, para plantar, para construir, entenderam? Agora, e os navios e aeronaves?
E os navios e aeronaves? Hein, gente? Navios e aeronaves? Depende. Se for público, é território nacional por extensão, onde quer que se encontrem. E se um crime for praticado dentro do navio ou dentro da aeronave. O povo falava assim: Adriano, mas como alguém vai praticar um crime dentro de um navio ou dentro de uma aeronave? Eu falava: acontece, navios e aeronaves são aparelhos monumentais, gigantescos, até o dia que estavam praticando tráfico de drogas no avião presidencial e o sargento do exército foi pego com uma mala com 32 quilos de droga na Espanha. Vocês lembram disso? Foi processado perante a primeira vara federal da Justiça Federal de Brasília e está preso na Papuda. Ah, mas o crime foi praticado na Espanha. Não, o crime foi praticado, embora em solo espanhol, dentro de uma aeronave brasileira, qual seja, de poder público, que transportava o presidente da República e se submete à lei brasileira. A mesma regra se aplica para os navios, tá? Navios e se for privado, qual a regra? Se for privado, Se for privado, depende. Se for privado e estiver em águas internacionais, o que é águas internacionais? Águas de ninguém, oceano, águas territoriais de todo o espaço internacional. Sobre as águas internacionais existem tratados da ONU. Aplica-se a regra da bandeira que ostenta. Se for águas de um país de destino internas dentro das 200 milhas, porque isso aí está definido em tratado, aí aplica-se a lei do país de destino, tá? Aplica-se a lei do país de destino. Lembram do exemplo que eu citei para vocês, do navio aborteiro da França? Que eu citei esse exemplo? Então, aplica-se. Gente, naquela época da pandemia, teve um navio de turismo espanhol que saiu da Espanha e atracou no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Atracou no Porto Maravilha, Maravilha. Ainda em alto mar, esse pessoal tem médico, tem tudo, tem estrutura. Diagnosticaram alguns turistas possivelmente com Covid. E tinha uma lei, naquela época tinha uma lei sanitária aqui no Brasil com disposição penal que se reportava a um crime, que é um crime que chama infração de medida sanitária preventiva, que é pena de 6 meses a 2 anos. E era uma medida sanitária naquela época o isolamento da Covid. O navio atracou no Porto Maravilha, lá no Rio de Janeiro. Um emissário da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro foi lá no comandante e falou: comandante, não importa quem, se alguém descer do navio e colocar os pés em solo brasileiro, vai estar cometendo infração de medida sanitária porque quebrou o isolamento, nós vamos prender. Ah, mas é navio, mas era navio privado, estava no isolamento, tinha que ficar no isolamento da cabine. Vocês lembram disso? O que aconteceu? Aquele navio que atracou no Porto Maravilha, ele ficou em quarentena, aí depois fizeram o isolamento de quem estava doente, diagnosticaram todo mundo, quem não estava, desceu, fez o tratamento que devia, depois o navio foi embora. Foi quando todos os portos do Brasil ficaram sob isolamento, foi um prejuízo lascado, né? Porto de Santos, Porto do Rio de Janeiro, Porto de Recife, Porto de Maceió, Porto da Bahia, não chegava um navio turístico, entenderam? Mas era navio privado aplica-se a lei brasileira. Gente, uma regra importante: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Em qual caso aplicamos essa regra, né? Em qual caso? Crimes instantâneos, o indivíduo desfere os tiros de arma de fogo contra a vítima tendo 17 anos. A vítima vem a óbito, ele já completou 18. Ele é imputável ou inimputável? Ele é imputável ou inimputável? Aplica-se a ele o Código Penal ou aplica-se a ele o ECA? O ECA. Por quê? Porque no momento da ação ou omissão ele tinha menos que 18. Qual é a exceção a essa regra? Qual é a exceção a essa regra? Continuado ou permanente? Crime continuado ou permanente. Por quê? Porque os crimes continuados ou permanentes são crimes cuja sua consumação se prolonga no tempo, se estende no tempo. E sendo continuado e permanente, ou permanente, não cessando a situação de continuidade ou de permanência,
o crime continua a ser praticado durante a situação de continuidade ou permanência. Entenderam? Então, neste caso de crime continuado ou permanente, independe o momento da conduta. Se ele está em situação de continuidade, o indivíduo completou 18 anos estando em cativeiro, por exemplo, aí aplica-se a lei penal a partir do dia que ele faz 18 anos. Mas, via de regra, considera-se praticado o crime no momento da conduta, ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. A omissão gera alguma coisa? A omissão gera alguma coisa? Para fins penais, sim. Você pode falar assim, mas para as leis da física, não, porque pela física que você estudou lá no ensino médio, a omissão é inércia, e a inércia nada gera. Calma, para o direito penal a inércia gera, porque existem casos que a lei te impõe o dever de agir. E se você não age, você incide no crime pela omissão. Qual que é o exemplo clássico da omissão? Qual que é o exemplo clássico? Crime de omissão de socorro. O exemplo clássico da omissão é o crime de omissão de socorro. Artigo 185 do Código Penal. Deixar de prestar o socorro, quando possível fazê-lo e sem risco pessoal, a criança extraviada ou abandonada, a pessoa inválida ou ferida, ou não pedir nesses casos o socorro da autoridade pública. Então, pela mera omissão, o agente responde pelo crime praticado. Beleza. Gente, presta atenção. Os crimes podem ser punidos com pena de reclusão ou detenção. Existe no ordenamento jurídico uma lei chamada Lei de Contravenções Penais. A Lei de Contravenções Penais é uma lei que traz delitos menores. Hoje vai tudo para juizado especial criminal, que antigamente as pessoas chamavam de juizado de pequena causa, de pequenas causas. Vou para pequenas causas, não, vai para o juizado especial. Para as contravenções penais se aplica prisão simples, tá? Gravem essa regra.